Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado para conosco, pela tua provisão, pelos livramentos que tu tem nos dado, livramentos visíveis e invisíveis, que tu tem nos concedido, a nós, a nossa família, os familiares, aos irmãos em Cristo, às irmãs em Cristo, a toda a tua igreja na face da terra. Te agradecer acima de tudo pela salvação, pela maior de todas as bênçãos, o perdão dos nossos pecados e os nossos nomes escritos no livro da vida, a maior de todas as bênçãos, porque agora nós somos feitos filhos de Deus. Deus Altíssimo, nós te pedimos também mais uma vez, em prol das tuas servas, neste dia que é comemorado o Dia das Mães, apesar que o Dia das Mães são todos os dias em que as tuas servas mostram o amor para com seus filhos, suas filhas, os familiares, a família. Ó Deus Altíssimo, continua multiplicando as bênçãos sobre a vida das mães, Senhor, das tuas servas, dando graça, saúde, vigor, destreza, livrando de todos os males, abençoando com toda sorte de bênçãos, tanto na vida material como na vida espiritual, as tuas servas e a família das tuas servas. Deus Altíssimo, abençoa as mães de toda a tua santa e amada igreja, como também em todo o Brasil e em todo o mundo. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, hoje lição número 6, do dia 10 de maio de 2020, conforme nós estamos aqui orando, agradecendo a Deus Altíssimo pelas nossas mães. Hoje é comemorado o segundo domingo de maio, comemorado o Dia das Mães, uma homenagem singela, mas uma homenagem de coração. E o maior presente que nós podemos dar para as nossas mães, apesar que estamos agora enfrentando um período de quarentena no Brasil, né? Mas o maior presente que podemos dar para as nossas mães é o nosso amor, porque as nossas mães, elas nos amam e nós amamos as nossas queridas mães também. Que esse amor seja presente na nossa vida, na vida da família, na vida das mães, dos filhos, das filhas. E a Bíblia ensina: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e se prolonguem os vossos dias na face da terra. Então, queridos, que Deus continue abençoando as servas do Deus Altíssimo, estas amadas e queridas servas do Deus Altíssimo, nossas queridas, nossa mãe querida. Eu estou aqui abençoado hoje que ao nosso lado está aqui minha mãe, nossa querida irmã Marise, está aqui do meu lado, nossa querida irmã Geralda também, nossa querida mãe, mãe de nossa irmã Zilma. Então, queridos, e eu quero assim agradecer a Deus pela vida das servas do Deus Altíssimo, como as mães também, as irmãs em Cristo nos seus lares, algumas que estão aqui em Jauá, outras em Salvador, outras no interior do estado, não é? Conceição do Coité, em todo o estado da Bahia, em todas as regiões da Bahia, do Brasil, em todos os estados brasileiros, as servas do Deus Altíssimo. É uma bênção essa comunhão que nós temos com os amados irmãos. E não é demagogia, não. Graças a Deus, nós lembramos de todas vocês em todos os dias, quando dobramos os nossos joelhos, é agradecendo a Deus pela vida das nossas mães, das nossas queridas irmãs, né? Irmãs em Cristo, servas do Deus Altíssimo, servas espirituais. Eu sempre digo aos irmãos que é uma dádiva. As mães são dádivas de Deus para nós, são presentes de Deus para nós. E nós podemos continuar reconhecendo e agradecendo ao Deus Altíssimo e pedindo que Ele continue com as mãos estendidas sobre as nossas mães, não somente na nossa igreja, mas também as que não são salvas para Jesus salvar. Deus abençoe as mães em todo o Brasil e em todo o mundo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amados e queridos irmãos, a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, do dia 10 de maio de 2020. O tema da nossa lição é a condição dos gentios sem Deus. A nossa Escola Bíblica Dominical, né? Dando continuidade ao nosso trimestre,
a carta do apóstolo Paulo escrita aos Efésios. Lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo nos diz: portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios, capítulo 2, versículo de número 11. A verdade prática diz: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Glória a Deus. A leitura diária nos diz, segunda-feira, a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios, isto no Antigo Testamento. Isto é em Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11. A leitura de terça-feira, o sentido da circuncisão apontava para a santificação, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Quarta-feira, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Quinta-feira, em Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 9. Sexta-feira, quando não se havia esperança. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. E sábado, Deus altera a situação dos gentios segundo seus desígnios eternos. Aqui nós temos João, Evangelho de João, capítulo de número 17, versículos do 3 até o versículo 7. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e Romanos, capítulo de número 4, versículos de número 4, versículos de número 12 ao 14. Assim nos diz a palavra de Deus: portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo de número 12, Romanos 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela sua justiça da fé. Pois, se os que estão debaixo da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aqui está falando que através da fé, Abraão agora lhe foi imputada a justiça, e através de Abraão viria a promessa da salvação para toda a humanidade. Nós podemos ver que em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3, o Senhor Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus queridos irmãos, o comentário da nossa lição, a introdução nos diz: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Jesus veio trazendo a verdadeira esperança, a verdadeira salvação para toda a humanidade, até mesmo para aqueles que não tinham esperança. Agora Jesus Cristo é a nossa esperança.
chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito de circuncisão. Nós temos aqui o comentário 1, item 1, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei essa remoção do prepúcio como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis, capítulo 17, versículo 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros também, ou até mesmo escravos comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, ele estava excluído da aliança que foi feita com Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 14, isso no Antigo Testamento. A circuncisão tornou-se então um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Amados irmãos, nós vamos continuar meditando nesse tema, mas já quero adiantar para os irmãos que a incircuncisão ou circuncisão nada é, porque agora já veio a graça de Deus. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o nosso sinal agora não é somente um sinal físico, mas graças a Deus que houve agora a salvação, o novo nascimento, um novo homem nascido da água e do Espírito pelo Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comentário 1, item 2. O significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava uma aliança de purificação requerida ao povo escolhido no Velho Testamento. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. O comentário 1, item 3. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que veio do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Ou seja, não é o sinal físico de quem fez aquela cirurgia do prepúcio, como faziam os judeus, que é a circuncisão, nem tampouco a incircuncisão, que os gentios não faziam, eram chamados de incircuncisos, eles faziam parte da incircuncisão. Então, o comentarista ele diz: assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem tampouco a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, irmãos? 4. Comentário 1, item 4. A circuncisão na nova aliança, no Novo Testamento. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Aí nós vemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e 3, e Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates
e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Isso nós vamos encontrar em Atos capítulo 15, versículos 1, versículos 2, versículo 5, versículo 6, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, está em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. O comentário 2, agora, queridos, vai falar sobre estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Isso está em Filipenses 2, versículo 12. E é verdade, os gentios, antes da vinda de Jesus Cristo, eles não participavam dos concertos da promessa que Deus tinha feito com Abraão, mas agora com a vinda do Senhor Jesus Cristo, havia uma barreira de separação entre judeus e gentios, mas Jesus Cristo derrubou essa parede de separação, derrubou essa barreira de separação, e dos dois povos, tanto judeus, descendentes de Abraão, como gentios, os outros povos que não são descendentes de Abraão, desses dois povos, judeus e gentios, Deus fez agora, pelo sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, Deus fez agora um povo só, chamado Igreja de Deus. E a Igreja de Deus é a eleita para participar de todas as bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor, não só nessa vida, mas como por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, a circuncisão na nova aliança, não é? Ela perdeu o sentido, porque era somente uma preparação para o povo receber o evangelho da salvação, e Jesus Cristo já veio trazendo a salvação a todos os homens, quer judeus ou quer gentios. Todos agora, quando recebem a Jesus Cristo, independente de que povo seja, se torna Igreja de Deus. E a Igreja de Deus é a verdadeira eleita e herdeira, não só nas bênçãos nesta vida, mas por toda a eternidade. As bênçãos materiais, mas também as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor. O comentário 2, continuando, item 1, uma vida sem Cristo. Era assim que os gentios viviam. Antes, eles eram estranhos à promessa e eram uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, os gentios viviam imersos no paganismo e, portanto, numa vida sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele, de Jesus Cristo, e de sua obra vicária e perfeita, trazendo salvação a todos os homens, sendo Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O comentário 2, item 2, ainda diz: separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança que Deus tinha feito com Abraão, conforme já citei hoje para a amada igreja e os amados irmãos. Continuando, meus queridos. Comentário 2, item 3 ainda. Os gentios, antes da vinda de Jesus Cristo, eles também estavam alienados aos pactos da promessa,
Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Aqui, meus queridos, nós vamos ver uma forte alusão aos pactos que Deus tinha feito. Deus fez pacto com Adão, Deus fez pacto com Noé, Deus fez pacto com Abraão, né? Deus fez pacto com Davi também, sua descendência. Irmãos, são vários pactos e várias alianças e várias dispensações. Muitas pessoas querem até mesmo fechar os olhos a esses pactos e essas alianças, mas tudo está escrito na palavra de Deus. Nós agora estamos numa nova aliança. O Novo Testamento no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é mais sangue de carneiros nem ovelhas, mas é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que nos purifica, que deixa as nossas vestes espirituais mais alvas do que a neve, nos tornando agora igreja de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou para a salvação, Ele mesmo morreu por nós, Ele mesmo ressuscitou por nós. A salvação de Deus é para todos os homens, basta que o homem aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O sacrifício perfeito já foi feito. Jesus já morreu por nós, ressuscitou por nós, apesar que ele não tinha pecado nenhum, mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, e pelo poder do seu sangue, agora as nossas vestes foram branqueadas no sangue do Cordeiro e os nossos nomes escritos no livro da vida. E estamos aguardando o grande dia em que Jesus vem nos buscar para nós reinarmos com ele por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, agora nós vamos ver o comentário de número 3, que ainda fala que os gentios, eles estavam sem esperança e sem Deus, e isto antes da vinda de Jesus. Veja como foi importante a vinda de Jesus para salvar a humanidade, porque os gentios, antes da vinda de Jesus, eles não participavam ainda da aliança e das promessas e dos pactos feitos com Abraão e com Israel. O comentário número 3, porque o tema da nossa lição hoje, queridos, é este, né? A condição dos gentios sem Deus antes da vinda de Jesus para nos salvar. Por isso que o comentarista ele está delineando todos estes pontos. O comentário número 3 nos fala sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Efésios capítulo 2, versículo 12. Eu quero até dizer aos irmãos que Jesus já veio, nós sabemos disso. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Mas, queridos, nós temos que orar, interceder pela humanidade, porque Jesus já veio, já fez a obra vicária, cabal, sacrifício perfeito. Ele mesmo é o Cordeiro de Deus, né? Ele mesmo é o sumo sacerdote. Ele se ofereceu a si mesmo, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas o homem precisa aceitar, receber o plano de Deus para a nossa salvação. E grande parte da humanidade continua vivendo sem esperança e sem Deus. O povo, a esperança do povo muitas vezes, nós já passamos aqui no Brasil vários planos de governo, e quando vinha um determinado governo e tinha um determinado plano, independente de partido, não quero falar aqui de partido nem, estou falando da esperança do cristão, que a nossa esperança é em Jesus Cristo. E vinha determinados governos e determinados planos, né, econômicos para salvar a nação, e quando saía um governo, vinha outro, já vinha outro plano, reformulava tudo, e daqui a pouco vinha outra eleição, outro governo, e às vezes até aquele governo que veio também acompanhava alguns planos que foram anteriores e faziam reformulações e melhoravam, e
o povo ficava numa esperança que a salvação agora é este representante, a salvação é tal. Irmãos, devemos orar pelas autoridades, interceder pelas autoridades, para que Deus dê sabedoria cada dia mais e mais aos nossos governantes. Temos que orar sim, é nosso dever, mas nós sabemos que a verdadeira bênção, a verdadeira salvação vem daquele que dá lugar a Jesus Cristo em sua vida. Ele vai nos abençoar, a toda a humanidade, a todo aquele que busca o seu nome, para que o homem procure viver com Deus, guardando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, sendo fiel ao Senhor nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Orar também por aqueles que se afastam de Deus, muitos que se dizem ateus, muitos que não querem se reconhecer a autoridade do Deus Todo-Poderoso, mas vamos orar para que Deus venha salvá-los, venha transformar, venha mudar o quadro dessa humanidade, porque o homem se afastando de Deus, ele caminha a passos largos para a perdição. Só existe uma salvação, um só caminho, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Amém, irmãos? Então o comentário 3 fala isso, que os gentios viviam sem esperança e sem Deus. E ainda hoje no mundo, apesar de Jesus já ter vindo para nos salvar, tem muitas pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus, que não dão ouvido à pregação do Evangelho, e que também não deixam que a palavra de Deus reine nas suas vidas, e não procuram a cada dia se submeter à obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça aos humildes. Vamos nos submeter à autoridade da palavra de Deus, e as bênçãos serão derramadas de forma copiosas sobre todos aqueles que ouvem a palavra, que guardam a palavra, que obedecem a palavra, que honram a palavra, e a palavra viva é o Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Amém, queridos? Então, queridos, o apóstolo Paulo fala isso no comentário 3, item 1, o comentarista fala isso, citando o apóstolo Paulo: não tendo esperança sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo registra essa passagem, que os gentios viviam sem esperança sem Deus no mundo, e o nosso comentarista, ele diz no comentário 3, item 1, desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Vamos confiar nas promessas do Deus Altíssimo, confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que Deus é aquele que guarda o seu povo, é o guarda fiel do seu povo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra de Deus é fiel. Vamos buscar ao Senhor, buscar a Ele, adorar a Ele, confiar nele. Vamos também a cada dia nos firmar na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ressuscitou e um dia voltará para nos buscar. Em João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, o Senhor Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! E as palavras do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E aquilo que Ele cumpriu, Ele é fiel para fazer. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para fazer cumprir. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E nós estamos firmados na palavra do Senhor Jesus Cristo, na rocha eterna que é Ele mesmo, esperando o grande dia do cumprimento de tão abençoada promessa.
a tão grande esperança da igreja, o dia em que Jesus Cristo vem nos arrebatar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amados, então, o seu principal uso de confiança está ligado nas promessas divinas do Senhor Jesus Cristo, nas promessas do Deus Altíssimo na sua santa palavra, e também através de seu Filho Jesus Cristo, que ele enviou para nos salvar, para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Podemos afirmar que os gentios, antes da vinda de Jesus, eles eram desprovidos dessa esperança, por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Aí nós vemos Atos, capítulo 17, versículo 18 ao 32, o discurso de Paulo no Areópago. E os atenienses, eles ouviram até atentamente o apóstolo Paulo, mas quando o apóstolo Paulo falou de ressurreição, eles ficaram agora incrédulos, porque não criam em ressurreição. E o apóstolo Paulo, no discurso do Areópago, ele fez uma pregação abençoada, descortinando os mistérios de Deus para aqueles homens, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, eles não acreditavam na vida após a morte, os atenienses, e que, consequentemente, pudesse ser uma vida ditosa e feliz. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dessa esperança, eles padeciam de medo e incertezas. É como o mundo hoje. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus como uma verdade, receber a palavra de Deus como uma promessa que não passa, verdadeiras, fiéis, imutáveis às promessas do Deus Altíssimo, confiar no Senhor. Olha, esperança é sinônimo de confiança. E agora viver uma vida pautada na palavra de Deus, não com medo nem com incerteza, mas confiando no Senhor, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, esperando Jesus Cristo voltar, quando a Bíblia diz, e seremos arrebatados, e não abrir e fechar de olhos, e a Bíblia diz que o Senhor nos receberá nos ares. A Bíblia diz que agora estaremos com o Senhor para sempre com Ele. Aí a Bíblia nos revela que estaremos com Jesus, as bodas, haverá o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro nos céus, e estaremos para sempre com o Senhor. O mundo passará por grande tribulação, passará, mas Jesus nos livra da ira futura. Confiança na palavra do Senhor, esperança na palavra do Senhor, e quando Jesus voltar com poder e grande glória, nós voltaremos com Ele. Amém. E haverá um milênio na face da terra e nós reinaremos com Ele. No final do milênio, quando o inimigo se levantar contra as nações, contra Jerusalém, onde estaremos reinando com Jesus, a Bíblia diz que descerá fogo do céu e os consumirá. E então Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz que haverá o juízo final, o grande trono branco, onde o Senhor Jesus Cristo será sentado sobre o grande trono branco do juízo final, de cuja presença vai fugir a terra e os céus, mas nós estaremos ao lado do Senhor Jesus Cristo. E após o juízo final, haverá agora a eternidade, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e nós reinaremos eternamente com Ele. Esperança e confiança no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coisa que os gentios não tinham, porque não tinham Jesus. Mas agora, alguns dizem, pastor, nós somos gentios. Não, nós éramos gentios, porque a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, agora nós somos também igreja de Deus. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Assim como todo israelita que aceita Jesus Cristo também é igreja de Deus. Dos dois povos, gentios e judeus, Deus fez um povo só, chamado agora Igreja de Deus, para herdar todas as coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus, amém, irmãos. Então, irmãos, os gentios viviam desprovidos de esperança, comentário 3, e também sem Deus no mundo, nos diz a lição, comentário 3, item 2. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade.
Pelo contrário, eles acreditavam em vários deuses, em várias divindades, né? Eles eram pagãos, serviam a vários ídolos, não eram só, eram vários ídolos, vários deuses. E, queridos, ainda hoje em muitos lugares da face da terra, em muitos países do mundo, ainda é assim. Os ídolos estão multiplicados, até mesmo, irmãos, em igrejas que se dizem cristãs, tem ídolos. Às vezes não está fixado na parede, mas está no coração do povo. O nosso Deus, o Deus Altíssimo, Ele não dá sua glória a outrem. Ele é o único e verdadeiro Deus, Espírito e verdade, e procura verdadeiros adoradores que assim o adorem. Glória a Deus. Então, queridos, ao contrário, os gentios, eles eram politeístas, serviam a vários deuses. Continuando, vários deuses eram politeístas, eram idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados, fora, longe de Deus, não adoravam ao Deus de Israel, o Deus que havia se revelado a Abraão, Isaque e Jacó, único e verdadeiro Deus. E agora a mensagem de Deus é que Israel devia levar essa mensagem a todos os povos. Israel não tinha entendido isso ainda, mas com a vinda de Jesus Cristo se cumpriu a promessa, como eu falei aos irmãos no início da nossa lição, em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. Isso significa dizer, queridos, que o povo de Israel, que as suas vidas e os gentios viviam de formas diferenciadas. O povo de Israel recebeu agora uma mensagem de Deus para se preparar a fazer a obra de Deus, mas os gentios não tinham conhecimento, viviam desprovidos de esperança, viviam sem Deus, servindo a vários deuses, a vários ídolos. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que divindades essa que mantinham vidas escravizadas em densas trevas espirituais, porque por trás de cada ídolo há um demônio. É isso que tem que se entender, né? O inimigo de nossas almas, ele procura afastar as pessoas de Deus. E como ele sabe que o homem tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus, o inimigo procura preencher esse vazio com os ídolos. As pessoas são pessoas até religiosas, né? Procurando uma religião para preencher um vazio que só pode ser preenchido pelo Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pelo Jesus Cristo, seu Filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pelo Espírito Santo de Deus, Consolador da igreja. Então, queridos, eram vidas escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro de calamidade. Entretanto, irmãos, e graças a Deus por isso, felizmente, esse quadro foi mudado. Amém, irmãos? Amém. Esse quadro foi alterado, foi mudado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Jeová, Deus Altíssimo, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a conclusão diz: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Deus, separados de Cristo, vivíamos longe da promessa, sem esperança. Um dia, porém, na magnitude, na grandeza do amor de Deus, Ele agora fez a verdadeira circuncisão no Espírito, na nossa alma, para servirmos a Deus. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus, para que fôssemos salvos através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Bendito seja o seu santo nome, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos enviou seu Filho amado para nos salvar. O Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora nós estamos na nova aliança da graça trazida
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tanto judeus como gentios, toda a humanidade agora recebe de graça a salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a nós, a sua santa e amada igreja, o povo do Deus Altíssimo. E que as pessoas possam dar crédito à palavra de Deus e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus.